Aí vocês viram, ó, perdeu, que está em amarelo, são os locais em que perdeu já. A esquerda dava como certa que a periferia era dela. O campo progressista ia ter muita dificuldade para retomar segmentos importantes da sociedade. Continuar chamando gente pobre que vota na direita de burra, de manipulada ou alienada não resolve nada para a esquerda. Nessas eleições, a esquerda foi atropelada e ainda está tentando entender o que aconteceu. Olha os mapas de 2008, 2012 e desse ano como o PT está gradativamente sumindo. Quanto uma importância estratégica, porque histórica, como eu dizia para vocês, né? O berço do PT é essa região aqui bem grande e vermelha que você está vendo. Aí é a região do ABC Paulista. O que está mais claro, que eu sempre cito a tal da cabeça do cachorro, é a capital. Essa parte aqui no centro, no coração da região metropolitana, com os bairrozinhos toda picotada. Aí o entorno é tudo isso, a região metropolitana, mas esse entorno vermelho colado na capital é o que a gente tradicionalmente chama na política do cinturão vermelho, que é onde o PT era muito forte, a começar por essa região do sul, o ABC Paulista, aí vocês estão vendo São Bernardo, Mauá e Diadema. Aí lá no oeste você vê Osasco também, Carapicuíba, Embu das Artes e aqui no norte, grandona, Guarulhos, inclusive onde fica o aeroporto. Esse é o mapa de 2008, que foi uma eleição em que o PT disputou forte, Lula estava no poder, tinha tido a crise do mensalão em 2006, mas chegou razoavelmente forte em 2008, não passou pela crise, a crise ainda não tinha começado, a crise que vem na esteira de 2014, Lava Jato, impeachment, e que começa a pegar bastante forte em 2016. Vamos para o próximo mapa, que a Bia separou aqui para a gente, que é em 2012. Olha como fica ainda mais forte. Mantém essa região do ABC Paulista aqui no sul, com o São Bernardo do Campo, tem Santo André também, tem Mauá, tem ali no extremo oeste também, no oeste, Osasco, que eu falava para vocês, lá em cima Guarulhos, e lá no norte Franco da Rocha, aquele grandão no norte é Franco da Rocha. Vamos dar uma olhada agora, por favor, o último mapa para a gente comparar, 2024. Aí vocês viram, ó, perdeu, que está em amarelo, são os locais em que perdeu já no primeiro turno, o partido acabou disputando e não conseguiu ganhar. Então, Osasco, Carapicuíba e Embu das Artes desse ladinho, ali São Bernardo do Campo, que é a cidade em que o presidente atual fez carreira política, Lula, e perdeu também Guarulhos. E agora está disputando só essas duas, numa região super populosa e super estratégica, só essas duas de vermelho, Mauá e Diadema, tá? Lula venceu em São Paulo em 2022. E o esperado era que em 2 anos estaria ao menos com o mesmo patamar. Mas até mesmo Lula percebeu a derrocada de popularidade da esquerda em 2024. Começou no Brasil recente a fazer mais manifestações, agora recentemente. Quando manifestação já era uma coisa mais aceita, já nós estamos uma democracia. A esquerda fazia manifestação num tempo em que era proibido, né? E aí acabou criando-se uma cultura de que contra a esquerda tem que dar porrada. Infelizmente foi assim que aconteceu. Mas eu acho que a novidade dessa eleição é outra, na minha opinião, pelo menos. Por que Boulos vai dormir na casa de um apoiador na periferia? Porque, como disse o presidente Lula, e ouvindo outras pessoas aqui, a esquerda dava como certa que a periferia era dela, né? Que vinha por gravidade, que ali era eles já estavam tão acostumados em fazer campanha ali pelo passado do Partido dos Trabalhadores, do PSB, que tinha ali um trabalho forte na periferia, que aquilo ali é nosso. E essa eleição está mostrando que aquela região, né, aquilo não é, parece até pejorativo, deixa eu mudar a palavra. Aquela região, aquela comunidade, que é muito importante do ponto de vista cultural, social e econômico, ela não é nem de direita nem de esquerda, ela é de acordo com a circunstância em que ela sente que aquele campo está... Agora, ela admite que Haddad esperava um melhor desempenho do Boulos, mas que a esquerda anda tão mal que o antipetismo é mais forte que qualquer outro sentimento. O Haddad deu para a Mônica Bergamo falando de vários temas e ele fala que ele está surpreso com esse desempenho
do Boulos, porque ele achou que poderia ir melhor, tal, e aí ele fala da esquerda. O Haddad foi a primeira pessoa que apontou, quando ele perde para o Dória em 2016, que o campo progressista ia ter muita dificuldade para retomar segmentos importantes da sociedade. Ele foi o símbolo daquela avalanche das investigações da Lava Jato, da derrota eleitoral, né? Começou ali em 2016 com o Haddad perdendo a prefeitura. E aí ele fala uma coisa que ele fala assim, a esquerda, como tudo na vida, é expectativa. Isso sou eu falando, né? Perspectiva tal. E aí ele fala, a esquerda está devendo um sonho. A esquerda está devendo um sonho e eu acho que está devendo mais do que sonho, um plano. Qual que é o plano? Aí eu falo esquerda e às vezes quando a Flávia está aqui, eu olho para ela e falo esquerda e o PT principalmente, porque a rejeição do PT, a discussão quando você está olhando para o candidato em período eleitoral eu não quero que o PT volte, mesmo que o prefeito tenha um apagão, é isso que a gente está falando. Como está acontecendo em Porto Alegre. Igual. Sebastião Melo, tragédia climática, ele é o prefeito, do outro lado tem a Maria do Rosário do PT. Aí o eleitor olha e fala, eu prefiro ficar com isso aqui do que votar na candidata do... Então, assim, o antipetismo, eleição, como eu falo sempre, é sentimento. Tem o medo e tem o antipetismo. Tem o medo do petismo. Então, o Boulos colado nesse petismo, a rejeição também vem daí, da Pi. Não, e sentimento tem a ver com percepção, como o Valdo e o Otávio falaram, né? Tem um aspecto que a direita soube trabalhar bastante durante o governo Bolsonaro e antes também, que é a ameaça que a esquerda representa ou representaria a propriedade privada. Eu escuto isso de taxista de vez em quando, não, vai transformar o Brasil na Venezuela, o Estado vai tomar os nossos apartamentos, vai tomar nossos bens, etc. Aí, diante disso, me mostram fake news, etc. E aí algumas ações do governo federal acabam reforçando isso também, essa leniência com a ditadura venezuelana, etc. Mas ele trata muito bem o Maduro. As coisas não estão no mesmo assunto, mas é entendido como esse assunto. O esquerdista Pedro Doria colocou a bola no chão e foi sincero ao perceber que a esquerda perdeu feio. Inclusive, nas periferias que jurava ser do PT, quem teve votação expressiva foi Marçal. 56.853 votos no universo de 9.300.000 e tantos eleitores. Essa é a diferença entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos. Foi muito, 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 muito pouco. O segundo turno não foi entre Marçal e Nunes por um fio. Caísse uma chuva um pouco mais pesada num dos bairros do centro, era um segundo turno de direita. Boulos foi melhor votado do que Marçal e Nunes, onde São Paulo é mais rica. E a Zona Leste, a ZL, a São Paulo da classe C, a primeira São Paulo periférica a ser chamada de periferia, a São Paulo menos arborizada, a São Paulo dos motoristas de Uber e motoqueiros de aplicativo, da turma que rala, a cidade do time popular dos operários de fábrica, o Corinthians, essa São Paulo, ela votou em Pablo Marçal. Boulos só vence se levar todos os votos de Tabata Amaral, de Datena e ainda carregar pelo menos um terço dos votos de Marçal. Sem os votos de Marçal, Boulos não tem qualquer chance contra o prefeito Ricardo Nunes. Esse é o problemaço de Boulos. Não é que o PT ficou menor, o PT saiu dessa eleição maior do que estava. Tinha 178 prefeitos, elegeu 247, melhorou. E assim se tornou o 9º maior partido brasileiro em número de prefeituras. Mas quase tudo em cidade pequena. O PSD, partido de Gilberto Kassab, do prefeito carioca Eduardo Paes, que se reelegeu no primeiro turno ontem, levou 877 prefeituras. Perceberam o tamanho da surra que o PT levou? O MDB fez 845, o PP 743. Tanto União Brasil quanto o PL fizeram mais de 500 prefeituras. Até republicanos, PSB e o PSDB. O moribundo PSDB fizeram mais prefeituras do que o PT. Gente, o partido mais votado nas capitais do Nordeste foi o PL, o partido de Jair Bolsonaro. Ontem o pessoal da esquerda estava ali espalhando meme, né? Esse ano não tem o Nordeste para salvar por aí. Que Nordeste? O PL elegeu o prefeito de Maceió no primeiro turno e vai disputar a segunda rodada em Aracaju, João Pessoa e Fortaleza. Em Fortaleza, o adversário é o PT, que larga em desvantagem. Os petistas também estão no segundo turno em Natal. Nas capitais nordestinas encerra aí. A esquerda que ganhou no Nordeste foi o PSB, o prefeito João Campos, do Recife, que a esquerda costuma dizer que não é esquerda de verdade. Quem botou Nunes embaixo do braço, o assumiu como seu candidato e saiu batendo perna pela cidade para cima e para baixo,
foi o governador Tarcísio de Freitas. Se Nunes perdesse, a conta do desgaste ia para Tarcísio. Tem tudo para fazer o prefeito da capital se cacifa, assim com mais poder, e vai depender menos de Bolsonaro. Então, ironicamente, a direita sai muito mais forte dessa eleição, mas sai com claros sinais de que ela pode existir com força sem Jair Bolsonaro. Pode existir numa versão centrão e pode existir também numa versão radical sem o ex-presidente. Foi o que Pablo Marçal provou, né? Continuar chamando gente pobre que vota na direita de burra, de manipulada ou alienada não resolve nada para a esquerda. Já passou da hora de calçar as sandálias da humildade e reconhecer que perdeu a capacidade de entender o que o povo busca. Esse é o Brasil. Ontem a esquerda tomou uma surra eleitoral. Vamos falar claro, foi uma surra. Isso não aconteceu porque os brasileiros são alienados. Aconteceu porque os brasileiros ouviram o que a esquerda tem a oferecer e discordam. Tem duas saídas: ou a esquerda se adapta ao brasileiro ou convence de que ele está errado. Mas para convencer, vai precisar aprender a conversar no digital, porque não está sabendo não, sabe?